Agora, como é que Romanos, Paulo aos Romanos escreve: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, não tem mais nenhuma condenação mesmo, Leandro? Olha que interessante, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador e vive ao lado dele, ela não tem mais condenação, porque ela aceitou como Salvador. Ele pagou a dívida que ela tinha para com a lei de Deus. Só que tem um detalhe. 1 Coríntios 10, verso 13 afirma assim: quem está em pé, cuide para que não caia. O que isso significa? Que eu posso, no decorrer da minha vida, abandonar a Cristo. Bom, se eu antes estava ao lado de Cristo e não tinha nenhuma condenação para mim, porque Cristo pagou a minha dívida e agora eu me afasto dele, aí eu estou indo para a condenação mesmo. Então essa condenação não existe na vida do crente se ele permanece ao lado de Jesus, né? Enquanto ele está com o Salvador. Enquanto ele está com o Salvador. Então, o segredo, eu estou até me lembrando agora de alguns personagens da Bíblia que estavam sempre ao lado de Jesus. Um exemplo clássico é de Maria, né? Maria, quando se afastava de Jesus, ela caía em pecado. Quando ela percebeu isso, a gente vai ver sempre ela ao lado de Jesus, inclusive na época pouco antes da sua morte, mesmo depois. Tanto é que Jesus apareceu primeiro a ela. Esse é o segredo mesmo, pastor? Esse é o segredo. Quando São Marcos diz que Jesus tirou 7 demônios de Maria, então era esse cai e levanta, né? Esse voltar à vida passada. E durante 7 vezes ela esteve sempre aos pés de Cristo. Na primeira vez que ela aparece aos pés de Cristo, foi na hora da vergonha, da condenação, prestes a ser apedrejada. Ali Jesus a perdoa, né? Depois ela aparece aos pés de Cristo lá na sua própria casa, quando Marta, a irmã, a repreende, né? Ele disse: não, deixa a Maria, ela escolheu a boa parte. Depois ela se prostra aos pés de Cristo na ressurreição do irmão. Depois ela se prostra aos pés de Cristo lá na cruz, ela estava junto, os homens fugiram, mas ela estava lá. Depois no sepultamento e depois na ressurreição. Então era uma mulher que esteve sempre buscando a Cristo, né? Agora, uma coisa importante a gente destacar aqui também é que as boas novas do sacrifício de Cristo é que ele é pleno, essa veste é completa e não custa nada, né, Leandro? Exatamente, é gratuito. A salvação de Deus, ela é gratuita. Eu não posso comprar a salvação pelos meus esforços. Depois nós vamos entrar na questão de obras, qual é a relação com a salvação. Mas eu não posso, porque o pecado é algo muito mais do que atos externos. O pecado é uma condição interna que me leva para o mal. Então, se o problema está dentro de mim, a solução não está dentro de mim, está fora, vem de Deus. Então, eu tenho que ser salvo unicamente pela graça de Deus. Que maravilha. Bom, mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. Como é que a gente consegue harmonizar essa questão de obras? Afinal de contas, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tenho que fazer boas obras, porque senão como é que vai ficar esse mundo? Eu só fazendo coisa errada, né? E aí Cristo resolve o problema lá, eu não preciso fazer nada de bom aqui. Afinal de contas, eu estou salvo e uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Eu sou salvo pela graça, não preciso mais da lei. É um negócio meio complicado, Leandro. Afinal de contas, o que as obras têm a ver com a salvação? Porque o apóstolo Tiago escreve dizendo o seguinte: fé sem obras é morta. Afinal de contas, somos salvos pela fé, pela graça ou pelas obras? Como é que é essa questão, Leandro? Essa questão muitas vezes é mal interpretada, é confundida desnecessariamente. Porque, logicamente, nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, temos que pensar da seguinte forma: será que quando eu sou salvo pela graça, eu continuo sendo a mesma pessoa? Aí já muda de figura. Então, o problema é que a confusão é feita entre fé e obras, Jonathan, porque as pessoas leem só os versos 8 e 9 de Efésios 2. Se lessem o 10, solucionaria o problema. E o que diz o 10? Vamos ver aqui, ó. Enquanto que os versos 8 e 9 falam que somos salvos pela graça e não pelas obras, o verso 10 complementa. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Qual é a mensagem da Bíblia? Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para praticar boas obras. É impossível um cristão transformado pela graça, um cristão onde o Espírito Santo habita, continuar sendo a mesma pessoa. Ele tem que evidenciar através das obras o tipo de fé que ele tem, se é uma fé de qualidade ou não. Então, as obras, elas não compram a salvação, não são o meio, mas biblicamente são o resultado. Resultado de ter sido transformado por Cristo.
Pastor José Silvio, na sua experiência como pastor, o senhor tem visto a transformação de muitas pessoas que vieram para a igreja, às vezes um bêbado, às vezes um jogador, às vezes um briguento. E quando essa pessoa vem, como é que o senhor percebe que a pessoa mudou, aceitou a Jesus? Eu entendo que esse é o X da questão, né? É muito difícil as pessoas saberem se alguém está convertido, transformado ou não. Isso tem que se evidenciar na prática da vida, na obra. Aquilo que a Bíblia chama de boas obras ou de fruto do Espírito. Sim, sim. Não é? Então a pessoa se transforma radicalmente. E é uma coisa que, como o pastor falou, vem de dentro, pelo poder que passou a habitar nessa pessoa. Então aquele que mentia não mente mais, não é? Aquele que roubava não rouba mais. Há uma estabilidade familiar quando a pessoa realmente se converte. Então essas são as evidências. As pessoas querem ver as evidências. E isso aparece nas obras. E é interessante que a gente vê algumas pessoas que olham para outras pessoas assim e falam assim, vem cá, você é crente? Como é que ele soube que a pessoa era crente? Viu, né? No estilo de vida, no linguajar, nas preferências, nos gostos da música, da alimentação, da maneira de se comportar, em tudo isso. E tudo isso são evidências externas, que a Bíblia chama de obras. Agora, o verdadeiro crente não está fazendo isso para se salvar, né? Exatamente, você entrou numa questão muito importante. O verdadeiro crente, ele não obedece a Deus para comprar a salvação. Aí eu vou obedecer a Deus porque assim eu me torno merecedor. Pelo contrário. As obras, elas têm que fazer parte da vida do cristão como algo automático. O que Cristo fala em Mateus 5, no Sermão do Monte? Vocês são a luz do mundo. Como é que eu vou deixar a minha luz brilhar se eu não pratico boas obras? Então, até alguns comentaristas estudiosos às vezes confundem também, dizem o seguinte, não, Paulo foi o pregador da graça e Tiago pregou a lei. Então, Paulo e Tiago entravam em conflito. Pelo contrário, impossível isso. Você já imaginou o Espírito Santo colocando na mesma Bíblia pessoas com opiniões diferentes acerca de uma doutrina tão importante? O detalhe é que Tiago escreveu para um público que achava, e Paulo para outro. E para saber o resumo geral de Paulo sobre a lei, basta olhar 1 Timóteo 1,8. Paulo fala o seguinte, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Então, se eu usar a lei para comprar a salvação, estou errado. Agora, se a lei vier como resultado da transformação que o Espírito Santo efetuou em mim, a lei é boa. Então, a lei é boa se eu me utilizo dela de forma legítima. Eu fico pensando, inclusive, o seguinte, tomando um exemplo de alguém que gosta de correr bastante, com o seu automóvel, e também gosta de beber um vinhozinho, uma cerveja, ou até algo um pouco mais forte, antes de dirigir. E ele fala, não sei porque tem essa lei, essa besteira de bafômetro, e tem que andar devagar e tal. E ele fala assim, olha, essa lei aí é uma lei errada, a pessoa tem que ser livre. Até o dia que alguém correndo muito e bêbado atropela a mãe dele, ou a esposa, ou um filho. Aí ele vai passar a achar que a lei é boa. Exatamente. Na verdade, a lei protege a gente, não é isso? Verdade. Essa tua ilustração, Jonathan, explicou Romanos 6,14. Romanos 6,14 fala assim que nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. O que quer dizer essa expressão debaixo da lei? Não estamos debaixo da condenação da lei porque estamos em harmonia com a lei. Então, a pessoa, por exemplo, que respeita a lei de trânsito e não vai beber antes de dirigir, ela não vai estar debaixo da lei, ou seja, ela não está sobre a condenação da lei de trânsito. Por quê? Porque ela está obedecendo. Isso não significa que a lei de trânsito deixou de existir. A mesma coisa se dá em relação à lei de Deus. Lei de Deus.